Fala, fiel, ridículo. Essa é a palavra certa. O Corinthians me iludiu com o começo do jogo, uma formação que a gente esperava, Coronado ao lado do Garro, como a gente pediu. Começou até bem, criou chances, mas não aproveitou as chances que teve. E aí aconteceu o que aconteceu. Cássio aceita aquele primeiro chute que para mim era totalmente defensável, não pode. Ranieri infiltrado no meio da zaga, não tem um volante para segurar esses chutes que vêm de fora da área. Lamentável isso. E na segunda vez o Cássio, que já é ruim com os pés, faz aquela lambança toda. A zaga demora um ano para tocar para ele. Cássio, com toda a experiência, em vez de chutar para escanteio, para a lateral, fazer o que fosse, tentou acionar o zagueiro com o pé direito, que não é bom, se nem o esquerdo também é. E o atacante do time do Juventude pega a bola e marca o segundo gol. Para mim, o Cássio entregou o jogo. Eu que defendi Cássio até agora, infelizmente não dá mais, não é a primeira vez. Não adianta catar uma bola daquela contra o Atlético Mineiro e fazer essas lambanças e aceitar esse gol do jeito que aceitou. Vamos aqui para o vídeo de hoje para ver tudo que a mídia está falando dessa derrota do Corinthians. Tony Oliveira, o time precisava de você e você fica tomando cartão vermelho, sendo expulso. Vamos parar com isso, vamos colocar a mão na cabeça. Esse time precisa de organização, precisa de melhora, precisa de um novo posicionamento. Se continuar assim, vai ser difícil, hein, fiel? Vamos pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou em Caxias. Juventude 2, Corinthians 0. Ai, 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 que noite desgraçada do Cássio, hein? Nossa senhora, que pavor, meu Deus. Mas ó, antes da gente começar a falar desses lances capitais, galera, vamos tentar descrever aqui o que foi o jogo, vamos falar o que aconteceu. O Corinthians começou com uma escalação que todo mundo queria ver, Coronado e Garro jogando juntos. E o Corinthians no primeiro tempo, pessoal, até teve boas chances de poder abrir o placar. Teve uma chance ali muito boa com o Yuri Alberto dentro da área, pegou de primeira, a bola pegou na rede pelo lado de fora. Teve um outro lance aí numa cobrança de escanteio ali, o Coronado mandou para dentro da área, o Romero sozinho acabou desperdiçando uma cabeçada no primeiro pau. Chances o Corinthians teve, não soube aproveitar. O Corinthians mais uma vez ele peca pela falta de capricho. E o Juventude acabou aí explorando depois no final do primeiro tempo ainda as falhas defensivas do Corinthians, acabou chegando, enfim. Mas o jogo estava parelho, estava pau a pau. Mas no começo do segundo tempo, com 4 minutos, cara, o seu Yuri Alberto, cara a cara com o goleiro, meu irmão, perdeu um gol feito, não dá pra perder esse tipo de gol. Aí entra aquela velha frase, quem não faz, toma. Com 9 minutos, meu irmão, ai, 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 aí lascou, né, cara? Chute lateral, pra mim o Cássio falha, 1-0 Juventude. Foi um belo chute, mas o Cássio poderia ter defendido. Aos 14, cara, de novo, uma bola recuada no pé do Cássio, que não é bom com os pés, ele se atrapalha inteiro, toca uma bola curta ali pro Félix Torres, o Juventude antecipa, acaba roubando a bola praticamente dentro da área do Corinthians, cruza pra dentro, pum, 2-0 pros caras. E aí é o grande X da questão, cara. O Corinthians, mais uma vez, ele não mostra poder de reação. É um time cagão, é um time frouxo, é um time bunda mole. E não pode ser, cara. Eu tô de saco cheio de ver esse time quando joga fora de casa parecendo um gatinho. É um time entregue. É um time covarde, medroso. Irmão, isso aqui é Corinthians, parceiro. Não pode desabar psicologicamente do jeito que os caras desabaram, cara. O Corinthians ele foi um arremedo de time depois que ele tomou o segundo gol. E não dá pra acreditar nisso. Então vocês jogadores que estão vestindo essa camisa aqui, ó, vocês precisam se cobrar um pouco mais dentro de campo, vocês precisam ter postura, porra. É time grande. O Corinthians já há muito tempo, como visitante, tem um retrospecto ridículo. É retrospecto de time rebaixado. E me preocupa, porque o Corinthians ele tem uma sequência agora fora de casa. O Corinthians ele pegou o Juventude, final de semana ele pega o Bragantino em Bragança, e depois é o Argentino Júnior também jogando na Argentina pela Copa Sul-Americana. Então, Corinthians, vamos acordar. Esse time pode entregar muito mais do que vocês estão mostrando. Antônio Oliveira e o próprio presidente do clube, Augusto Melo, vocês têm que cobrar mais desses jogadores, porra. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Mano do céu, velho. Ah, que futebol feio esse do Corinthians. Agora o Cássio, nos 2 gols do Juventude, o Cássio, que é o maior goleiro da história do Corinthians, que tem crédito eterno, mas o Cássio falhou demais. No primeiro gol, o Cássio lento, pesado, caiu no mesmo lugar. No segundo, o Cássio não tem habilidade com os pés
Pra que sair jogando dentro da área, Cássio? Então foi 2-0 pro Juventude e 2 falhas do Cássio. Yuri Alberto, para variar, perdeu um gol cara a cara. Mas eu não consigo entender, esse time do Corinthians treina e não joga, não evolui. E com todo respeito, a Juventude era fora de casa, mas precisava jogar mais, precisava ganhar. E aí o Mosquito que não joga, que tá pra ir embora, e coloca ele em campo, porra é essa? Mas eu estava me assustando. Um jogo aconteceu importante, Caxias 2-0 Juventude contra o Corinthians. Vou começar com você, esse bloco Zupac. E aí, e o Corinthians, que ainda não venceu no Brasileiro e agora levou uma traulitada. Justa vitória do Juventude, vitória do Ju, né? O Juventude estreou com empate contra o Criciúma, fora. O Corinthians estreou com empate em casa com o Galo, 0-0. O Corinthians teve uma particularidade nesse jogo, que os 2 tempos o Corinthians começou bem, os 2 tempos. Primeiro tempo o Corinthians teve bons desenvolvimentos, trabalhando bem a bola, encontrando o lado direito com espaço para atacar. No segundo tempo começou bem com uma bela bola do Rodrigo Garro para o Yuri Alberto, que perdeu um gol que ele não pode perder, e sendo o Corinthians um time com dificuldade para vencer, não se perde o gol que o Yuri Alberto perdeu. E nos 2 tempos, com o passar do tempo, o Corinthians foi perdendo intensidade sem bola, foi permitindo espaço ao Juventude. Olha só que espaço que teve o Juventude para bater para gol várias vezes no primeiro tempo. E no segundo tempo, numa delas, o Jean Carlos acerta um belo chute, o Cássio não vai da melhor maneira para a bola. O Juventude faz 1-0, depois a gente vai ver um erro de saída do Corinthians, o Cássio muito mal com os pés, e o Juventude constrói o 2-0. O Antônio Oliveira, que não trabalhou no campo, né, estava suspenso para variar, o Bruno Lazzaroni foi o técnico, promoveu uma mudança ousada, inesperada na equipe do Corinthians, porque depois do último empate, começou um coro, né, de fora para dentro, para que o Coronado e o Garro jogassem juntos, e não sempre um no lugar do outro. Só que se imaginava que, se isso fosse acontecer, que o Antônio optasse por tirar um dos pontas, ou o Romero ou o Wesley, para abrir o Coronado pelos lados, como ele jogava mais no Al-Ittihad. Só que não, de maneira surpreendente, ele saca o Fausto Vera da equipe e vai com o Ranieri e os 2 meias, Garro Coronado, né? Um tripé de meio campo mesmo. Ranieri na base, o Coronado como meia direita, o Coronado como meia esquerda e o Garro como meia direita, e os 2 pontas. O Corinthians começa bem também por causa dessa mudança, com aproximação, com um bom trabalho de bola, mas sem bola o time foi perdendo força, com menos marcação, foi cedendo espaço. No segundo tempo ele tenta corrigir, coloca o Maicon, tira o Wesley e abre o Coronado pela esquerda. O time começa bem e aí começa a cometer erros. A gente viu o primeiro gol que o Cássio não conseguiu defender, e esse segundo gol que o Gustavo Henrique dá uma bola na fogueirinha pro Cássio. O Cássio dá a bola pro Félix Torres numa tremenda fogueira. Sim. A interceptação do Jean Carlos é muito bem feita, olha lá. O Cássio domina, a marcação vem, e aí ele vai, não consegue bater pra frente, vai chamar o Félix, mas o Félix estava muito longe. E aí interceptou o Jean Carlos, e o Juventude fez com merecimento 2-0. Aí o Corinthians tentou pressionar, tentou apertar, mas é um time que tem dificuldade. O Corinthians, como a gente falou aqui durante a semana, é um time que joga mal. Quarta ou domingo, o Corinthians joga mal. E jogou mal de novo e mereceu perder. André Fury, você gostou do Corinthians de hoje, da maneira como o Antônio Oliveira montou a equipe hoje? Eu acho que as características citadas pelo Zupac é algo que chama a atenção também. E aí ele tira o Yuri Alberto depois do erro do Yuri Alberto. Parece assim, olha, você errou esse gol, era para ter feito, logo depois o Juventude marca. E parece que você vai ser castigado por isso e tira ali aos 11 minutos. É claro que não era o Antônio Oliveira que estava ali, mas ele devia estar conversando com o seu auxiliar. Não dá para dizer que o Corinthians fez um bom jogo, independentemente das escolhas e de substituições. Acho que o Antônio Oliveira deveria estar no campo. Quando se trata de um trabalho ainda no começo, em que claramente os jogadores não têm a confiança necessária ainda para jogar no seu melhor nível sempre, a presença do treinador é muito importante, e o Antônio Oliveira foi expulso depois que o jogo contra o Atlético Mineiro terminou no fim de semana em Itaquera. Não é a primeira vez que esse técnico leva cartões, ele é um dos recordistas de cartões no futebol brasileiro. É claro, existe uma reclamação permanente em relação aos árbitros, os critérios disciplinares, etc. Não é normal, não é sempre que um técnico é expulso depois que o jogo termina, mas ele se colocou nessa situação e colocou o time nessa situação também, que é jogar sem a presença do seu treinador na beira do campo. O Corinthians teve seus momentos, como bem descreveu o Gustavo. O Cássio teve uma noite muito ruim do ponto de vista daquilo que ele faz interferir no placar.
a trajetória do Cássio, indiscutivelmente o goleiro mais importante da história do Corinthians e para muita gente o jogador mais importante da história. Essa é uma discussão que aceita diversas opiniões porque ela está baseada nas sensações, nos momentos, com a história pessoal de cada um, mas que ele é o principal goleiro da história do Corinthians, não há dúvida. A história dele em momentos decisivos, quando a grandeza dos eventos é gigante, é de participações positivas, responsável por resultados. No jogo de hoje, uma noite específica do início do Campeonato Brasileiro de 2024, os 2 erros que o Cássio cometeu determinaram a derrota do Corinthians. Não dá para a gente colocar a coisa de um outro jeito. Isso não é um indiciamento, evidentemente não. É apenas uma análise de um goleiro que tem serviços prestados e muito longos e muito positivos ao Corinthians, mas hoje falhou tecnicamente. Claro que sim, mas não acho que o que o Cássio faça em campo hoje justifique ele perder posição. Ainda deve ser titular? Para mim, sim. Para mim, sim. Claro. Titular e capitão claro, André. da equipe do Corinthians. Sem discussão, o Cássio como titular. Mas hoje falhou e hoje custou a vitória. Assim, o Corinthians dificilmente venceria, mesmo se o Cássio não tivesse falhado. Mas os erros capitais construíram um placar que deram à Juventude a justa vitória por 2-0. Em especial, o primeiro gol, ele já vinha em um momento onde o Corinthians já estava com dificuldade. Depois do 1-0 sofrido, veio um segundo gol e o Corinthians tem dificuldade para reagir, cria chance, finaliza mais, empilha algumas oportunidades, mas mais na base do desespero do que propriamente da organização. O Corinthians conseguiu usufruir muito pouco das escolhas que o Antônio fez de montar o time mais qualificado possível. O Corinthians não usufruiu disso. Teve poucos momentos de colocar a bola no chão. No mais, foi perdendo força e depois se desesperando para tentar descontar. No que mostrou o Corinthians até aqui na temporada, eu não vou falar só de Campeonato Brasileiro, porque 2 rodadas é muito pouco. É para se preocupar? É para ligar o sinal de alerta? Eu acho que o sinal de alerta precisa estar ligado desde o Campeonato Estadual, pensando no que o Corinthians tem como grandes objetivos no seu ano. Não dá para imaginar o Corinthians campeão de alguma coisa com o time que o Corinthians tem hoje. Dá para pensar num período de reconstrução que pode colocar daqui a algumas temporadas o Corinthians em condição de pensar nisso. Hoje eu não vejo como o Corinthians possa ganhar um troféu, seja o da Copa do Brasil, vai enfrentar o América, né, no sorteio de hoje. América de Natal. América do Rio Grande do Norte. Seja na Copa Sul-Americana, onde há times que estão mais prontos e são superiores tecnicamente, como o Inter, a gente acabou de falar, como o Atlético Paranaense. São times que, para mim, estão acima do Corinthians no momento, com muita clareza. E no Campeonato Brasileiro, é impossível o Corinthians ser campeão. A palavra é essa, impossível. Pela qualidade do time do Corinthians mesmo. Não dá. O Corinthians não será campeão brasileiro. Posso queimar a minha língua? O futebol permite de tudo, mas já falei. Não, mas eu não ri por isso. Eu ri porque eu achei engraçado você sublinhando. Impossível. Eu vou repetir. Impossível. Há algum tempo, eu creio que foi durante a pandemia, porque eu me lembro disso. Só por ter sido, porque eu estava trabalhando na minha casa. Eu disse que o Corinthians tinha se tornado um time irrelevante no cenário nacional. E foi uma loucura, porque as pessoas propositalmente, né? Porque cada um entende como pode ou como quer. As pessoas entenderam que eu disse que o Corinthians era um clube irrelevante no cenário nacional. É o clube que tem mais títulos brasileiros do Campeonato Brasileiro. Então como que alguém pode falar isso? Tem título de Copa do Brasil. Né? De tudo, de Mundial, de Libertadores. Tem Libertadores, tem Campeonato Mundial, etc. Então, é só a pessoa raciocinar um pouquinho depois. O que eu estou dizendo é que o Corinthians, em termos de ambição de títulos nacionais, era uma equipe irrelevante. Eu falei isso durante a pandemia. A situação não mudou. Mesmo o Corinthians tendo alcançado de lá para cá uma final de Copa do Brasil. E poderia ter ganhado. Poderia ter ganhado aquela final do Flamengo no Maracanã. Isso não significa que o período de irrelevância tenha terminado, porque olhe onde estamos. O Corinthians não se classifica no Campeonato Estadual e, na minha visão, tem que se preocupar desde o início desse Campeonato Brasileiro para não fazer uma campanha angustiante na parte final, como foi a última. Sim. Então eu disse para a Marcela, na sexta-feira estávamos juntos aqui, se as coisas andarem bem, o Corinthians é um time para metade da tabela, um pouco para cima. Se as coisas andarem bem, e você sabe, as coisas sempre podem andar mal. Exato. E essa é
Esse é o risco. Essa tem que ser a preocupação do Corinthians. Eu queria te ouvir também nessa toada, Zupac, porque a gente tem um campeonato que muita gente, eu acho que você também define como muito equilibrado. Acho que não há um equilíbrio na luta pelo título. Acho que temos os 4 que a gente já citou, eventualmente um Fluminense que começou mal, muito por exemplo. Mas de 6º a 18º é uma trocação assim imprevisível. E esse é um jogo que mostra isso. O Corinthians visita o Juventude, que a gente sabe como é difícil jogar em Caxias, mas que é um time que entra para lutar contra o rebaixamento e ganha de 2-0, no caso do Juventude. A gente tem, como você falou, o bloco dos 4 times que são considerados os melhores. Não sei se eles serão, mas eles são. A gente tem o bloco dos 4 ou 5 times que são considerados os piores, que são os times que vieram da Série B, o Vitória, o Goianiense, o Criciúma e o Juventude. E aí você talvez bote o Cuiabá nessa disputa, embora o Cuiabá venha de temporadas mais competitivas. Só que a gente tem um blocão onde a diferença é muito pequena entre os outros, né? Do 5º, vamos pensar, do 5º ao 15º, são 10 times que é tudo muito pesado. Então o Botafogo pode ficar à frente do Corinthians, ou o São Paulo pode ficar à frente do Atlético Paranaense, ou o Bahia pode ficar à frente do Vasco, ou o Cruzeiro ficar à frente do Corinthians, que não vai ser uma aberração, é tudo muito próximo. Então é um campeonato muito difícil, muito difícil. Acho que eu concordo com o André quando ele olha assim, em condições normais, qual é o espaço do Corinthians? Em condições normais, essa é ali do 8º, 9º ao 12º, 13º. Essa é a realidade do Corinthians. Pode ir acima disso? Pode, mas pode ir abaixo. Então o Corinthians entra no campeonato com a missão, primeira missão, não se assustar com o campeonato. Mas a gente não sabe como é que vai ser a noite, afinal, depois de uma derrota como essa, é algo que eles vão ter de digerir, ainda estão fora de casa. E falando fora de casa, é a primeira derrota do Antônio Oliveira fora de casa com esse Corinthians. A gente tem uma tela para mostrar. Zupa, também queria que você falasse sobre isso. O Corinthians perdeu essa primeira, né, fora de casa, desde a estreia do Antônio Oliveira, o aproveitamento de 57,1%, com 3 vitórias, 3 empates, e agora essa derrota. O Corinthians sempre vai muito bem em casa, fora de casa já não era essa coisa toda. Isso pode começar a acontecer mais uma vez, agora com o Antônio Oliveira também? Assim, o Corinthians ter problemas fora de casa, eu acredito que terá. Mas não tenho garantia que o Corinthians irá bem em casa. Acho que no elenco que o Corinthians tem hoje, aquilo que o Antônio Oliveira tem disponível, esses 2 jogadores podem atuar, talvez precisem atuar, mas o time precisa funcionar com eles, né? Hoje, na descrição da partida, até falando das substituições que o técnico do Corinthians fez, o Gustavo, foi muito preciso na análise. A coisa não funcionou. Não funcionou. O Corinthians, independentemente dos erros do seu goleiro, que foram decisivos na noite de hoje, como time, o Corinthians não funcionou. Eu fiquei até surpreso que ele fez essa opção por colocar os 2 só com o volante, num jogo fora de casa. Se me falasse, o Antônio Oliveira optou por montar o meio-campo com Ranieri, Garro e Coronado, eu cravaria que era um jogo dentro de casa. Fiquei surpreso. Dentro de casa e provavelmente contra um adversário que só ia se defender. Um Corinthians e Juventude. Em Itaquera, eu imaginaria bem plausível essa escolha. Acho que assim, é importante que ele tente encontrar a melhor maneira de usar os 2 juntos, porque eles são muito bons. Muito bom. O Coronado é muito bom tecnicamente, o Garro também é. O Coronado tem uma questão que ele tem que adquirir, que é a intensidade de jogo. Porque ele construiu a carreira dele fora do Brasil e os últimos bons anos num país, numa liga, onde a intensidade é muito mais baixa. Tanto é que ele chegou e já teve lesão muscular logo no começo. Há uma adaptação, né? A questão técnica dele é indiscutível, ele é muito bom jogador, mas tem uma questão física e de intensidade que tem que ser trabalhada. Claro. Então não sei se é um volante e os 2, ou se 2 volantes, um deles como meia e um aberto pelo lado. Mas acho importante que ele tente encontrar o caminho para que os dois joguem. Hoje, a gente viu mais vezes não funcionar do que funcionar. Em alguns momentos funcionou, mas foi mais desencontro do que propriamente encontro nessa primeira vez. Desculpa, Felipe, são escolhas e cada um trabalha na prateleira que pode trabalhar, né? Então, durante muito tempo a gente teve discussão a respeito do elenco do Flamengo, se alguns jogadores podem atuar juntos ou não. Assim, o que mais chamou a atenção ao longo dos últimos anos foi Pedro e Gabriel, essa dinâmica Pedro e Gabriel Barbosa. Agora, com a contratação do Felipe Anderson pelo Palmeiras, a discussão vai ser o Rafael Veiga e o Felipe Anderson podem juntos ou não. Alguém sai um pouco da sua característica, o Abel vai querer colocá-los para jogar juntos, vai trabalhar na dinâmica entre eles. E o Corinthians, dentro da sua prateleira, trata com Garro
e Coronado. Agora, se você tem esses jogadores, eles têm claramente uma diferença técnica em relação aos outros para as mesmas funções, e você não os utiliza, você não está trabalhando no seu maior interesse. Eu acho que o Corinthians poderia trabalhar dessa forma. Já mais do jogo do Corinthians. E aí, Fiel, o que vocês acharam do vídeo? Infelizmente, o Corinthians tem mais 2 jogos fora de casa e isso que dá medo. Quando o Corinthians toma o segundo gol, o time simplesmente morre dentro de campo. Não tem... Ele fica totalmente abalado, não tem capacidade de reagir, totalmente abalado psicologicamente, e a gente vê um time totalmente perdido, sem conseguir atacar o time adversário, lançando bola de qualquer jeito na área, e a gente vê o Corinthians daquela maneira, assusta, porque agora vai pegar o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, fora de casa, e também depois tem o Argentinos Júniors, pela Sul-Americana. Antônio Oliveira precisa colocar ordem na casa, dar um chacoalhão nesses jogadores, porque aqui é Corinthians. Não pode ser dessa maneira, precisa mostrar reação. Jogando fora de casa jogando fora de casa já vem sendo lamentável e não é de agora. O Corinthians precisa se impor, é um time grande, não importa o adversário. Mesmo jogando fora de casa, precisa se impor, precisa jogar, precisa mostrar o que sabe. Esse time pode muito mais do que mostrou hoje e a gente vai acompanhar aí o desenrolar desse ano de 2024, torcendo para algo melhor do que foi 2023. Até o próximo vídeo.